Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. e de Easy Souls, fabricamos solas, com histórias para contar. Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 12º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca e vou ser o vosso host. E tenho comigo, como é habitual, o Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Hoje vamos falar das consequências para a indústria do calçado do conflito da Ucrânia. Rui, se não te importares, vou começar eu para fazer aqui um panorama mais global daquilo que se passa na economia, não analisar em detalhe os efeitos que esta guerra já está e que ainda poderá ter na economia, mas fazer uma abordagem mais geral. Neste momento já estamos a assistir a um aumento dos custos da energia e com o aumento dos custos da energia já temos uma inflação ainda maior e a subir, vai ter efeitos nas taxas de juros. E poderia falar também dos efeitos que as sanções aplicadas à Rússia vão ter na economia europeia, que essas sanções também vão ter efeitos na economia europeia. Estamos aqui a falar de calçado e resumindo, e partindo do princípio que a situação económica é esta que estamos a assistir e que não se vai deteriorar, resumindo, o clima económico que vivemos é um clima de incerteza e a incerteza é uma das maiores inimigas da economia. Podemos assistir a empresas a adiarem investimentos e a pessoas a retraírem o consumo. Se as pessoas retraírem o consumo, e aconteceu um pouco isso há 2 anos atrás, quando do início da pandemia, vão comprar menos sapatos. Se comprarem menos sapatos, vai haver menos encomendas. E esse é um dos problemas que poderemos vir a ter nas próximas semanas ou nos próximos meses. Do lado das empresas, é possível que retraiam e congelem alguns investimentos que têm previsto, dado o clima de incerteza. E isto tem particular importância neste momento para a Europa e para Portugal, porque temos cá o plano de recuperação e resiliência, os fundos europeus. Há dinheiro na Europa para investir, vamos ver se os empresários, neste caso o setor de calçado, face à situação de incerteza que estamos a viver, se vão aproveitar esses fundos comunitários. No PRR, e antes de passar a palavra, Rui, no PRR há aqui uma importante componente no programa que prende-se com o apoio à descarbonização e à energia renovável, à eficiência energética. Estamos a assistir, como eu já disse, a uma subida do preço da energia e, portanto, esta é uma altura única e tem mesmo que ser agora para apoiar, para aproveitar estes apoios. Então vou falar de painéis fotovoltaicos e, por exemplo, substituir máquinas mais antigas nas nossas fábricas por máquinas novas e com maior eficiência energética. Rui, passo-te a palavra, algum comentário a esta situação? Sim, Pedro, de facto esta situação vai ter impacto, é certo e é claro, na economia. Portanto, a economia europeia é uma economia dependente também da Rússia e da Ucrânia e vice-versa, naturalmente. No entanto, Rui, mas para teres uma ideia, por exemplo, a nível da União Europeia, a Rússia, a nível de produto de PIB, é o equivalente mais ou menos à Espanha. Não é nada de significativo no contexto mundial ou no contexto europeu. Agora, tem sim essa questão da energia que é importante, sobretudo para a Alemanha e para alguns países da Europa de Leste. Exatamente. Portanto, a questão do PIB não será tanto aquela que será mais sentida do ponto de vista daquilo que são as trocas comerciais entre os países e em particular, por exemplo, Portugal, não é? Que tem, sim, Portugal nós estamos afastados, estamos na ponta da Europa, não é?
Exatamente, tem um impacto mais reduzido. De qualquer forma, uma guerra é, sem dúvida alguma, algo que ninguém quer, em primeiro lugar, enquanto humanos, não queremos viver nem experienciar. E depois, do ponto de vista económico, é sem dúvida devastador. E já não chegava, Pedro, uma pandemia para nos colocar durante 2 anos em suspenso, para agora termos uma guerra e estarmos novamente em suspenso. Eu estou com a sensação que nós chegámos a fevereiro, desde 2020 chegámos a fevereiro de 2020, fevereiro de 2021, fevereiro de 2022, e parece que queremos já trocar de ano, não é? Parece que queremos já mudar para o próximo ano, porque têm sido anos extremamente difíceis e por este período normalmente não estamos a conseguir, de certa forma, planear e projetar e programar aquilo que é o ano que vem. Ainda nem passamos da pandemia e já temos agora uma guerra na Europa, não é? Exatamente, é absolutamente, eu penso que para qualquer um de nós é surreal aquilo que está a acontecer, está a acontecer efetivamente e temos visto que infelizmente vai estar cá para durar algum tempo. Esperemos que a guerra em si não dure tanto tempo quanto isso e que se consigam fazer os acordos de paz, mas de certa forma o choque económico esse vai se sentir e esse é muito claro. E como disseste muito bem, acima de tudo aquilo que se coloca no imediato é o facto de não conseguirmos projetar o futuro e de haver um grande nível de incerteza para os investidores. Estamos a falar que o Portugal e a indústria de calçado as exportações, portanto, são o motor da nossa economia. Temos efetivamente muitos clientes no centro da Europa, na Alemanha, na Áustria, na Suíça, em França, por exemplo, mas em particular na Alemanha, onde se assiste neste momento, de certa forma, uma instabilidade maior, quer pela proximidade do conflito, quer precisamente por aquilo que significa a economia russa, ou o gás que é proveniente da Rússia, para esse próprio país. Portanto, isso vai retrair os investidores, vai retrair a compra, e é certo que seria muito importante que as empresas pensassem e repensassem precisamente esta questão do ponto de vista do seu planeamento para este ano e tomassem as devidas precauções, nomeadamente através da conversa muito clara e muito franca com os seus clientes, para perceber até que ponto é que realmente isto pode vir a afetar diretamente a indústria do calçado, nomeadamente as empresas portuguesas que exportam para países que têm uma alta dependência da economia russa. E em segundo lugar, naturalmente, que aquilo que pode acontecer também é um impacto direto nos custos do petróleo que já estão a subir, e eu penso que desde 2014 o barril não tinha passado os $100 e passou novamente agora neste período. O impacto também vai ser direto nos custos da energia, como disseste muito bem, ou seja, quer do ponto de vista da eletricidade, como do petróleo, como do gás. Nós vamos assistir a um aumento dos custos em função desta guerra. De qualquer das formas, a mim parece-me inevitável que a inflação também vá subir. Portanto, a incerteza vai ser ainda maior, e conjugando todas estas questões, portanto, eu diria que os agentes económicos têm aqui uma situação muito indelicada, muito instável, muito irregular, e que certamente fará com que o próprio Banco Central Europeu repense a sua política económica e financeira para os próximos tempos, porque terá que haver naturalmente um pacote reforçado de apoios, mas acima de tudo uma grande frieza na discussão das medidas que vão ser tomadas, isto proporcionalmente àquilo que se vai passar na Ucrânia, neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Rui, tu falaste, e muito bem, que a economia portuguesa não está muito exposta à economia russa. Eu tenho aqui uns dados que enquanto falavas, eu andei a abrir, e os principais produtos que Portugal exporta para a Rússia, em primeiro lugar é a cortiça, em segundo lugar os enchidos e em terceiro lugar o calçado. Portanto, eu fiz aqui outras contas que, para além da Rússia, que juntei também a Rússia e a Ucrânia. E em 2021, Portugal exportou diretamente para a Rússia e para a Ucrânia 15 milhões de euros em calçado.
15 milhões de euros representa sensivelmente 0,9% do total das exportações de calçado em 2001. Admito que desses 15 milhões que exportamos, do restante que possamos exportar algum calçado para a Alemanha ou para a Holanda e que esses países depois exportem para a Rússia ou para a Ucrânia. Mas, grosso modo, e as contas do Instituto Nacional de Estatística dizem isso, portanto, 15 milhões de euros de exportações para a Rússia e para a Ucrânia em 2021, que equivale a 0,9% das exportações totais de calçado. Pode haver uma outra empresa portuguesa que esteja mais exposta à Rússia, portanto, com um valor de exportações mais alto, mas de uma forma geral, acho que 0,9% do total das exportações de calçado, por si só, é um valor que a indústria conseguirá aguentar. Concordas, Rui? Sim, concordo que a exportação direta para esses países, quer para a Rússia, quer para a Ucrânia, é algo que consegue, digamos assim, compensar com a exportação para outros mercados emergentes e que tem evoluído favoravelmente nos últimos tempos, em particular o mercado asiático e os Estados Unidos. De qualquer forma, de forma indireta, isto vai acabar por nos afetar também a nós, tanto mais não seja naquilo que são as exportações para países que têm alguma dependência da economia russa, em particular, e volto a referir, na questão energética. Portanto, se a fatura energética subir nestes países e se a instabilidade se mantiver por algum tempo, quer o poder de compra, quer a própria tendência de consumo vão baixar. E baixando naturalmente que vai gerar a que exista uma diminuição daquilo que são as expectativas em nível de venda e a nível de compra de calçado. Portanto, podemos vir a ter alguma redução, esperemos todos que não, esperemos que este conflito passe muito rapidamente, mas o investimento por parte dos clientes será reduzido por consequência deste conflito, se ele se mantiver por muito tempo. Rui, a economia europeia será, para além da Rússia, como é óbvio, a economia mais afetada por todo este conflito que estamos agora a passar, mais do que economias dos Estados Unidos ou de outros países mais longe. Achas que a nossa indústria do calçado se deveria focar em tentar encontrar clientes e cada vez mais clientes fora da Europa, que é o grosso das nossas exportações? Achas que se deveria fazer isso e, além de ver se é possível? Portanto, aqui estamos a falar também de custos de transportes, de outro tipo de custos. Achas que deve e que é possível fazer isso? Eu acho que sim, acho que é possível e é desejável que o aumento do mercado de exportação, o aumento do número de países para o qual nós tendencialmente começamos a exportar cada vez mais nos últimos anos, é desejável e é favorável àquilo que é a tendência também de alguma instabilidade que existe neste momento na Europa. Mas de facto continua a ser o nosso mercado de eleição, continua a ser a França, continua a ser a Alemanha, continua a ser o Reino Unido, continuam a ser os países nórdicos, a Holanda e a Bélgica como os parceiros de eleição, onde estão concentradas grande parte daquilo que são as marcas que procuram Portugal para fazer os seus produtos e o seu calçado, e portanto nós temos que fazer essa expansão, mas de forma controlada. Temos que ter também essa noção de que o mundo ainda não está estabilizado devido à pandemia, portanto a questão logística, a questão dos transportes ainda não conseguem garantir de certa forma o escoamento do produto ou até a recepção da matéria-prima de uma forma rápida. No entanto, parece-me que é muito importante que as empresas procurem estes mercados, em particular o mercado americano e o mercado asiático, que está em franca expansão e está a crescer bastante naquilo que é a capacidade das nossas empresas poderem proliferar e poderem vender os seus produtos. Obviamente que tem que haver uma economia que suporte esta aquisição, porque o produto europeu não é um produto que tem o mesmo preço que o produto asiático, mas existem mercados para isso, como o Japão, como a Coreia, por exemplo, e a própria China, que cada vez mais tem essa capacidade também.
Os últimos números que eu vi de refugiados referiam que já há cerca de 560 mil refugiados da Ucrânia. As Nações Unidas estimam que este número pode chegar aos 7 milhões. A Pickups enviou no passado domingo uma circular aos seus associados questionando sobre a disponibilidade em acolher refugiados ucranianos para trabalhar nas suas empresas do setor de calçado. O Governo, ontem, terça-feira, numa conferência de imprensa, já fez saber algumas medidas que tem para os refugiados, e no que toca propriamente à parte do trabalho, portanto, o Governo falou em formação profissional, num pequeno curso de língua portuguesa, e também de alguns apoios no âmbito do DFP. A nossa indústria tem capacidade para dar trabalho e precisa? Nossa indústria precisa de pessoas para trabalhar, isso é certo e é sabido. A questão dos refugiados é uma questão sensível e uma questão que todos nós devemos ter consciência de que estão a fugir de uma guerra, portanto são seres humanos e são pessoas que estão numa situação de alta vulnerabilidade e têm, portanto, que procurar refúgio num país próximo para depois, preferencialmente, voltar à sua terra e continuar esse o objetivo, continuar as suas vidas. No meio deste número tão elevado de refugiados que provavelmente vamos assistir, e devido a essa instabilidade e insegurança que as pessoas vão sentir ao saírem da Ucrânia, vejo como muito possível que muitas delas não regressem ou não queiram regressar, em particular os mais jovens talvez, e que queiram ficar um pouco por toda a Europa, e aquilo que é o acolhimento de refugiados em Portugal, se isso se traduzir também em conseguir integrá-los na nossa sociedade através de emprego e através no nosso caso, na indústria de calçado, de poder contar com aquilo que é a sua força de trabalho e aquilo que é a sua disponibilidade para abraçar esta indústria, é óbvio que acho que a indústria deve, ao mesmo tempo que o está a proteger e o está a integrar na sociedade, é também uma oportunidade para poder colmatar algumas situações, embora não me pareça de todo que seja um momento desejável, nem é propriamente por esta via que seria o ideal para conseguir ter aquela mão de obra que nos falta. Infelizmente, poderemos vir a ter alguma, mas não acho que seja uma via preferencial para a indústria. Concordo plenamente. Rui, tu trabalhaste na NATO e nas Nações Unidas, tens formação em relações internacionais. Como é que estás a olhar para todo este conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Agora fugindo aqui um bocadinho da questão do calçado, mas a análise global que estás a fazer de todo este conflito. Exatamente, com muita tristeza, porque acho que qualquer ser humano, independentemente do seu credo, da sua motivação, ou da sua preferência por A ou por B, não quer assistir àquilo que estamos todos a assistir, portanto, a invasão a um país, a vermos diariamente milhares de refugiados e de pessoas que devido ao clima de guerra, esta tensão crescente entre os dois países e entre muitos outros países que começam a ficar envolvidos nesta guerra, ninguém quer e não é desejável que isto continue por mais tempo. Portanto, eu vejo com muita tristeza, mas ao mesmo tempo com alguma preocupação, porque estamos a falar de dois blocos, um ocidental e outro mais a leste, que já há umas décadas atrás tiveram um contacto de risco e todos nós compreendemos que a partir do momento em que existe um conflito direto entre aquilo que é este bloco ocidental, em particular, por exemplo, os Estados Unidos e a Rússia, isto não vai acabar bem e não vai certamente ter consequências positivas. Portanto, é algo que nos deve deixar atentos, naturalmente seguir aquilo que é a nossa vida, mas devemos ficar atentos
para compreender que, de facto, a história está lá por um motivo. E a história diz-nos exatamente que há erros que nós não devemos deixar repetir. É muito importante compreender essa história, compreender aquilo que se passou, compreender a forma como nós vivemos na Europa, a forma como nós valorizamos a democracia, acima de tudo, a forma como valorizamos a liberdade de expressão. É muito importante compreender isso. Eu já fui, eu nasci precisamente no dia 25 de Abril, mas anos depois da Revolução. Portanto, eu não tenho a experiência de viver antes do 25 de Abril. Vivi já e nasci já com a democracia na sua plenitude. Mas isto faz-nos pensar muito sobre o valor que a democracia tem nas nossas vidas e acima de tudo aquilo que estamos a ver é um alerta para todos nós para entendermos o mundo, para entendermos as pessoas, para entendermos os políticos, as políticas, os movimentos e nunca tomarmos por garantido que a nossa segurança é garantida, a nossa democracia é garantida, a nossa voz e o nosso direito de expressão é garantido. Temos que ter muitos cuidados naquilo que vamos fazendo e que seja algo que nos faça aprender alguma coisa, mas acima de tudo que passe rápido. A preocupação é muito, muito grande em relação àquilo que está a passar. Eu fiquei muito surpreendido com a resposta da comunidade internacional e especialmente da União Europeia, que estão todos os países de acordo, todos a aplicar as mesmas medidas. É algo que muito sinceramente não me lembro de ver, especialmente numa situação tão difícil como esta. Como é que estás a ver esta questão da União Europeia, especialmente, estar toda a falar uma única voz? Quer dizer, eu tenho conversado isto, a França diz eu mato e a Alemanha diz eu esfolo, quer dizer, estão todos mesmo muito unidos e é um momento de união, não é? Mas conseguiram de uma forma muito rápida. Sim, a ação concertada nestes momentos, em particular naquilo que são momentos graves ou que atentam à liberdade, à soberania e à segurança das pessoas num espaço comum que é a União Europeia, de forma mais rápida fazem com que os líderes alinhem numa posição estratégica face a esse problema ou esse conflito que possa ser gerado. Ele está às portas da União Europeia, portanto está exatamente a fazer fronteira com a União Europeia, e aquilo que nós sabemos é que uma guerra não é desejada por ninguém. Portanto, esse posicionamento e esse alinhamento dos países e da União Europeia é sem dúvida alguma aquilo que nós deveríamos esperar de uma união efetiva e de uma união efetiva pela paz e pela liberdade, a falar uma só voz. Portanto, nós só tínhamos que esperar exatamente que isso acontecesse dessa forma. Se não acontecesse desta forma, então aí a União Europeia estaria num caminho talvez diferente e num caminho algo perigoso, em que nós deveríamos mesmo questionar então para que é que serve exatamente a União Europeia, não só do ponto de vista económico, mas do ponto de vista das liberdades individuais, da proteção, da segurança e do espaço comum de liberdade e democrático em que vivemos. Portanto, tem que ser muito mais que a economia. A União Europeia tem que ser também um garante da segurança dos seus cidadãos. Rui, deixa-me fazer-te algumas perguntas, aproveitando que estás cá e que trabalhaste na NATO, nas Nações Unidas. Vou-te fazer uma pergunta sobre a NATO e outra sobre as Nações Unidas. Primeira sobre a NATO. A NATO não podia intervir de forma alguma neste conflito. Sob a ameaça nuclear. Neste momento, a NATO tem que ponderar sempre que a ativação do artigo 5º é tomada como decisão no momento em que tivermos um dos países membros afetados. E quando se diz afetados, seria através de um ataque, através de uma declaração de guerra unilateral. Portanto, a questão da segurança começa a estar em perigo evidente. E a NATO tem que agir desta forma. O conflito é regional, é um conflito europeu sim, mas é um conflito entre dois países. Nenhum deles faz parte da NATO, portanto não haveria sentido para ativar um artigo 5º de imediato para proteger um país que não faz parte desta aliança. De qualquer das formas, penso que é sebejamente
sabido e acho que todos nós conseguimos compreender a posição de agressividade e de agressão, quem é o agressor e quem é o invadido neste caso, e temos que estar muito atentos. A NATO apenas deve intervir e pode intervir no momento em que um dos seus países estiver numa situação clara de insegurança ou houver um conflito direto com um deles. E aí tenho a certeza absoluta que a ação da NATO e a resposta é imediata, e aquilo que o poder dissuasor da NATO é muito grande. Portanto, eu acho que não é desejável também para a Rússia. As Nações Unidas têm as mãos e os pés atados, não consegue ter grande influência. Vai precisar de uma grande reforma no futuro, ou então não fará grande sentido haver uma organização como a ONU? As Nações Unidas... Ou estou a ser muito violento nas minhas palavras? Eu ia dizer assim, vou pegar por duas partes a pergunta. Uma, a reforma é necessária. É de facto algo que já é pedido e pretendido por vários Estados há imenso tempo. E essa reforma vai ser necessária fazer nos próximos anos. Isto em particular após a queda do Muro de Berlim, a ação das Nações Unidas, que foi muito importante no pós-Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, tornou-se de certa forma residual do ponto de vista daquilo que é a sua importância na geopolítica ou na política internacional nas últimas décadas. Mas, por outro lado, existe ainda um ou dois continentes, em particular um continente, que é a África, onde as desigualdades, o acesso a cuidados de saúde, o acesso à água potável, a fome, o acesso a medicamentos, não é sequer digno ou igualitário noutra parte do mundo, e portanto as Nações Unidas desempenham um papel muito nobre e acho que único, que para nós não tem uma influência direta, mas posso claramente dizer, porque trabalhei com muitas agências no terreno, precisamente com a África, era precisamente o continente para o qual eu estava adstrito no meu dia-a-dia de trabalhos, e os relatos são absolutamente impressionantes naquilo que é a ação das Nações Unidas neste terreno, quer através da Unicef, quer através dos Sem Fronteiras, da Cruz Vermelha. Portanto, a ação humanitária é muito, muito, muito importante neste continente, e sem umas Nações Unidas seria muito difícil conseguir fazer aquilo que muitas das vezes ou de uma forma através de um país ou de forma unilateral não conseguiríamos. Ui, uma última pergunta, agora é mesmo a última, prometo. Em relação à guerra, ao conflito de Rússia com a Ucrânia, nós estamos a gravar este episódio na terça-feira, ele será publicado na quarta. Já houve uma ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia. Está previsto, portanto, para hoje, quarta-feira, uma nova ronda de negociações. Como é que tu estás a acompanhar este processo negocial entre as duas partes? Ele é necessário, é muito importante, e acima de tudo a Ucrânia neste momento precisa ganhar tempo, precisa ganhar muito tempo, que é algo que não dispõe, porque estão constantemente a ser bombardeados, e esta invasão acaba por colocar a soberania do próprio país em causa e as instituições. E a negociação pode ser encarada como uma forma de ganhar este tempo para conseguir manter essa soberania. É muito importante que o Estado ucraniano e a Federação Russa consigam chegar a um entendimento pela paz no mundo, naturalmente, mas acima de tudo pelas pessoas, pelos civis, pelos habitantes da Ucrânia, que esses são aqueles que estão a sofrer diretamente pelas consequências deste conflito, e aqui tem que ficar do lado, infelizmente não é fácil a esse nível ou a essa escala, mas tem que ficar do lado aquilo que possam ser os maiores interesses, quer sejam eles económicos, quer sejam eles de uma ação de guerra contra um país, mas acima de tudo salvaguardar a população, seja através da cedência de uma parte ou de outra, ela vai ter que existir.
e nós esperamos todos que ela exista para bem da população ucraniana, naturalmente. Rui, posso abusar da minha sorte e fazer-te uma última pergunta? Naturalmente. Como é que se enquadra a China no meio disto tudo? Portanto, a China, que tem boas relações com a Rússia, tem estado minimamente silenciosa com todo este conflito. Como é que tu vês a situação da China e não poderia ser ela, por exemplo, a mediar também este conflito? Podia e, na minha opinião, podia e deveria, na minha opinião. Porque, de facto, a China de hoje já não é a China de há 30 ou 40 anos atrás. É a China que tem muitos interesses nas relações económicas com o Ocidente e, portanto, também tem que ter algum controle naquilo que faz. Algum controle, portanto, se há umas décadas atrás seria mais do que evidente que haveria um apoio ao Bloco Russo. Naturalmente que agora aquilo que vemos é uma posição mais neutra, uma posição mais contida e de maior cautela, porque o interesse económico, e aqui é favorável que a China tenha, seja esse motor, seja essa fábrica do mundo, muitas vezes é a nível industrial e a nível da sua capacidade económica, mas de facto é precisamente a China nesse papel que hoje tem à escala global, como uma economia, a maior economia do mundo, digamos assim, ou das mais pujantes que existe, mas acima de tudo pela sua capacidade de influência junto da Rússia, que poderia e deveria mediar, sem dúvida alguma. Compreendo essa posição de neutralidade até ao momento, mas gostaria muito que fossem os desbloqueadores desta situação, isto se não for possível através das negociações quer da Ucrânia, quer da Rússia, porque parece-me que na Europa e dos países ocidentais as sanções vão se agravar, portanto a tendência é para que as sanções se agravem, o discurso não vai ser naturalmente o melhor, e aqui entrando um novo player neutro, acho que poderia trazer algum oxigênio a esta situação e assim sim via a China como um parceiro muito importante para essa relação diplomática entre os dois países. Rui, notas finais? Lamentar muito aquilo que se está a passar neste mundo. É de facto algo que nos deixa apreensivos, que nos deixa preocupados pela nossa liberdade, pela nossa segurança, pelo nosso estilo de vida. Pelo nosso estilo de vida e, claro, deixar também uma palavra de força a todos aqueles que estão a sofrer diretamente com este conflito. Não poderia ser de outra forma que deixava as minhas notas finais, porque eles sim são aqueles que hoje precisam da nossa ajuda e do nosso apoio, e esperemos todos nós que isto termine o mais rapidamente possível. Rui, faço minhas as tuas palavras nesse teu voto de apoio à Ucrânia e que este conflito todo se resolva o mais rápido possível. Muito obrigado pela tua presença, Rui, mais uma vez, e chegamos ao fim deste episódio do podcast. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@fialgueirasmagazine.pt. O mais famoso podcast sobre calçados está disponível nas principais plataformas de podcast, por isso subscreva. Eu e o Rui voltaremos na próxima terça-feira com mais um episódio.